Mas vamos começar o programa falando de um assunto que tem me incomodado um pouco. Eu tenho ouvido algumas amigas reclamando que os filhos não querem saber de nada, que estão lá já quase nos 40, alguns até com 40, mas não querem nem casar. Alguns não conseguem trabalhar. Crescer, amadurecer, nunca foi uma tarefa fácil, né, gente? Mas parece que agora tá mais difícil. Então, alguns jovens se sentem presos aos pais, têm dificuldade de enfrentar a independência. E você sabe que isso até é motivo de piada na internet. Aliás, eu sou muito fã do Porta dos Fundos, sempre tem uns vídeos muito interessantes. E a gente separou um para compartilhar com você agora, que retrata um pouquinho do que a gente está falando. Vamos assistir juntos. Opa, E aí? Givaldo, Tudo você? bom? Sou eu, beleza? Sei que eu conserto tudo, faz tudo. Isso. Me mudei pra cá tem pouco tempo, primeira vez morando sozinho, ainda tô perdido com essas coisas de apartamento. Beleza, vamos ver. Tem pra fazer aí. É por aqui, mas olha só, você vai tirar de letra, Se viu? tiver que fazer, a gente faz. Vamos lá. Tá. Você pode ver aí a pia, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, ó, tá ruim. Mas o que tem com ela? Não tá lavando as coisas. Como assim? Eu deixo o prato sujo aí, quando eu volto continua sujo. Mas você tá falando da louça. Isso. Mas tá saindo água, né? Mas você vê que a água bate no prato, ó, não acontece nada, tá vendo? O estranho é que quanto mais prato sujo eu deixo, mais prato continua sujo aí dentro, entendeu? Na casa da minha mãe, em 15 minutos, 20 no máximo, se a gente deixasse alguma coisa suja, já tava limpo. Mas lá é pia boa, né? Pia boa, mas aqui tá acontecendo com copo e com talher também, entendeu? Por isso que eu tô achando estranho. Copo. Givaldo, essa gaveta aqui, ó, tá meio esquisita, ó. Mas o que houve com a gaveta? Não sei, não tá mais enchendo de roupa minha. Roupa limpa, roupa passada, né? É, isso. Tá, isso acontece mesmo. Porque quando eu morava com minha mãe, aí eu descia pra andar de skate ou pra ir pro play, assim, do prédio. Quando eu voltava, já tava cheia de roupa de novo. Aí você veio morar sozinho e começou a ter esse problema. Nunca mais... Foi o que eu pensei mesmo. Essa porta aí também tá com problema que eu não faço ideia do que seja. Mas o que houve com a porta? Tem saído uns papéis aí debaixo dela que eu não faço ideia do que Que tipo seja. de papel? Uns envelopes com os números, umas palavras estranhas. Mas é tipo IPTU, NET, like... É, isso mesmo. Aí vem os números assim, os maiores, os menores. Os menores. Mais listrinhas assim. Sequência. Mas mais gordinha. Exatamente. Mais fininha. É. Tá. Será que tem como consertar isso também? R$500. Fechado. Será que você também pode dar uma olhada na minha carteira? Já tá fazendo um tempo assim que não tá saindo dinheiro dela. Muito bom. Mas o jovem não quer ser motivo de chacota, né, gente? Tem certeza disso. E para falar mais sobre esse assunto, que parece complicado, mas ele vai desembolar, eu recebo nosso convidado Sidney Oliveira, que é mentor, escritor, consultor de carreira. Ele é expert em conflito de gerações, autor de 9 livros, incluindo o seu novo lançamento, que tem o título Cicatrizes, os desafios de amadurecer no século XXI. Seja muito bem-vindo, estava com saudade de te receber aqui, viu? Tempo, que né? honra! Como é que vai? Tudo bom? Bom te receber. Tudo bom. Vamos sentar aqui então para a gente continuar essa conversa. Galera tá demorando para ir. Você sabe que a gente olha os vídeos da internet e começa a dar risada, porque assim, é engraçado você olhar um jovem de 30 e poucos anos e que não sabe que a louça não se lava sozinha. É jocoso. Só que quando a gente olha na vida real, a gente tem percebido que o jovem não está tão preparado para a vida. Parece que a gente falhou em algum momento no processo de educação dele. A gente educou bastante para competência, bastante para matéria, para o assunto, para tecnologia, mas parece que faltou educar para autonomia, para a vida, para ele estar se preparando para quando a vida vier da forma que ela vem. Então, esse talvez seja o grande desafio de amadurecimento que a gente tem agora. Agora, dá para mudar isso? Dá. Porque a gente está falando de um problema instalado de 30, 35, às vezes até 40 anos. Você sabe que uma vez a gente já comentou sobre isso, quando eu falo mais como veterano, a gente era criança, a gente só ganhava presente no Natal e no aniversário. E aí a gente cresce e a gente fala, não, meu filho vai ganhar presente em outras ocasiões. Nós criamos essa situação. Hoje, uma coisa que acontece primeiro, a gente tem a chance de mudar isso, principalmente com quem é
mais criança. Nós podemos reverter um pouco esse movimento de só suprir, só prover, só gerar, só fazer tudo que ele quer e só dar condições para ele. A gente pode fazer isso com os mais novos. Com o mais jovem, que já está aí na faculdade ou já está chegando na faculdade, ele vai passar por uma situação de ter que lidar com a própria escolha, ter que lidar com a própria realidade da forma que ela se apresenta. Vai doer um pouquinho mais para ele? Vai, mas a gente precisa que ele passe por isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para esse jovem, aí eu falo para quem está com um jovem em casa e ele está lá assim, o que eu faço para o meu filho? Para de fazer, deixa ele fazer. Ele passar a fazer as coisas que ele escolhe fazer e ele lidar com isso. Não vai ter todos os limites, não vai ter todos os recursos, mas vai aprender a lidar com autonomia sobre isso, né? Porque é assim que a gente cresce, né? Mesmo que a gente tenha que bater a cabeça. Eu, às vezes, vejo pais, por exemplo, que vão lá, trocam o óleo do carro do filho, fazem o rodízio dos pneus, cuidam da parte do seguro. E eu fico pensando, ele não vai aprender, né? Sozinho não vai aprender. Quando que Se vai nunca acontecer? fizer, menos ainda. Quando que vai? Assim, eu gosto da comparação com a bicicleta. A gente aprende a andar de bicicleta com alguns apoios. A rodinha, o capacete, tudo. Tá, mas um dia você tem que tirar a rodinha. Quando que vai tirar a rodinha? E assim, tem uma coisa inevitável. O dia que você tirar a rodinha, a primeira andada de bicicleta, o final disso é um tombo. Como é que acontece se você quer que o tombo não aconteça? Ah, mas é que ele pode machucar. Eu acho que é legal pensar que o tombo é inevitável. Agora, você não precisa fazer esse movimento de andar sem rodinha num ambiente absolutamente hostil. Você pode fazer num parque com grama, porque o tombo vai acontecer. Mas se for na grama é melhor do que se for no asfalto. Então a gente pode ajudar nossos filhos criando uma condição para ele ter as próprias cicatrizes, ter os próprios tombos, mas não precisar ser aqueles tombos de cicatriz irreversível, aquilo que deixa aqui de amputação, de ruptura. Não, existe uma forma de você falar para o filho, filho, você escolheu isso? Então agora vai até o final. Você está falando, eu fico lembrando aqui de algumas coisas que acontecem muito nos dias de hoje. O jovem fala, eu preciso entrar na faculdade porque há pressão para ele entrar, ele estudou e tudo, precisa entrar na faculdade. E ele entra, escolhe o curso da moda ou então aquele que parece que vai dar mais recursos. E aí ele começa a estudar, quando ele começa a estudar, não era bem isso que eu queria. E aí o pai tem que falar o quê para ele? Não vai sair. Ah, não, mas isso é arbitrário. Tudo bem, não é questão de ser arbitrário, filho, é o seguinte, você entrou na faculdade, vai até o final, depois você faz a outra. Porque o esforço de entrar, ele já fez, aliás, ele não, a família toda já fez para ele entrar na faculdade. Ele desistir no meio do caminho, ele tem consequências. Então, assim, termina a faculdade. Ah, mas é que eu não estou gostando. Tá ótimo, então, filho, vamos fazer diferente? Vamos pensar num acordo de pai que falou que ia sustentar o filho durante a época da faculdade. Pô, perfeito, filho. É o seguinte, eu vou te sustentar. A faculdade é 4 anos, durante os 4 anos eu mantenho a faculdade, mantenho o sustento. Você vai desistir depois de 1 ano de estudo? Bom, próxima faculdade eu só vou te sustentar 3 anos. Perfeito. Você tem que fazer o outro ano por tua conta. Ah, mas aí eu vou estudar e trabalhar? Vai. Por quê? Porque você está desistindo agora. Então, é essa questão da firmeza. Tem contrapartida, tem consequência. Ele precisa entender que o mundo é feito disso, né? Agora, eu como mãe, e imagino que você aí como mãe, como pai, entenda que nem sempre a gente consegue colocar isso em prática, né? Até porque a gente já está funcionando diferente, muito permissivo, muito companheirão, parceiro, há muitos anos. Então, eu sempre reforço aqui, Sidney, que a gente precisa muito um do outro, né? Para restabelecer limites, olhar para quem a gente entender que a gente é capaz de dizer um não sim, é capaz de lidar também com a dor da chateação do filho. O filho vai ficar chateado, vai bater a porta, vai brigar, mas que a gente é capaz também de lidar com tudo isso. E, na pior das hipóteses, não conseguiu sozinho, vai para um grupo de apoio. Eu sempre falo isso, né? Porque aí lá no grupo de apoio os pais estão todos se ajudando para a gente aprender a colocar limites e fazer aí um trabalho direito. Mas você sabe que às vezes a gente está vendo justamente o oposto nesse grupo de apoio. Vamos pensar na coisa mais clássica. O filho chega em casa, filho 12 anos de idade. Mãe, eu quero um smartphone.
E aí eu falei, filho, não dá para comprar, não temos agora, não é necessário, você não precisa. Ah, mãe, mas o fulano tem, o pai dele deu para ele, aí o pai deu, a mãe deu. Quer dizer, os próprios pais vão criando a condição de não poder dar não, dizer não para o filho. Ah, eu tô querendo ir no passeio tal porque o pai do fulano deixou. Essa pressão precisa ser invertida. Normalmente, os pais precisam se aliar para serem firmes. Exatamente. Para serem firmes no não, e não para ser cooptante do privilégio. Ah, o filho teve, eu vou ter que dar, porque todo mundo tem, ele vai sofrer bullying porque ele não está participando, ou porque ele não tem o smartphone. E uma outra coisa que é bom a gente lembrar aqui, que vale a pena você checar, viu, essa informação do filho. Ai, todo mundo deixou, pai de todo mundo deixou aí na balada. Liga. Às vezes não, ninguém deixou. E os outros falam a mesma coisa. A mãe da fulaninha deixou e você nem deixou ainda. Você sabe que uma das coisas mais legais é a gente lembrar da época que eu era bastante adolescente. E aí eu queria ir nas baladas, sei lá, queria sair. Tinha uma regra. Você tem que chegar em casa 10h30 da noite. E ponto, a regra era essa. Hoje a gente já fala, não, mas é diferente, era ruim, eu não queria chegar 10h30. Então a gente chega, nosso filho, não, meu filho agora, ele chega, que hora? Não, ele chega a hora que terminar a balada. Mas se a balada for até as 3 da manhã? Ah, não, mas eu dou um jeito. Dá um jeito é ir buscar? Então aí você está dando uma permissividade para ele achar que alguém resolve o problema. Então é a história da louça. Aí eu posso ficar até as 3 da manhã, beber o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Por quê? Porque se tiver consequência, tem alguém que dá um jeito. Os pais estão sobrecarregados disso e pior, eles não querem não dar um jeito, eles querem dar o jeito. E eles entram em conflito, inclusive, com professores na escola. Eu vejo que antigamente o professor era uma extensão da autoridade dos pais, e eles tinham um conceito de educação. Hoje o que está acontecendo? O pai vai lá corrigir o professor porque apertou o filho, porque exigiu do filho, porque foi firme com o filho. Não, o professor é intolerante, o meu filho é diferente. E essa condição é uma armadilha. A gente precisa sair desse processo. O processo educativo, ele é muito mais do que ensinar matéria. O processo educativo é ensinar a ter autonomia, a saber lidar com os recursos da vida e a saber lidar com as frustrações da vida. E dá para mudar isso em qualquer época da vida, mesmo quando a gente pensa num filho de 35, de 40, 45 anos. Esses dias saiu no jornal que uma família entrou na justiça para obrigar o filho a sair de casa. Isso aqui no Brasil é novo, mas na Europa já existem, assim, milhares de casos de famílias entrando realmente, porque tem uma coisa, a gente pode sustentar isso de uma realidade, mas uma hora a vida vai cobrar. Então, hoje, o que eu reparo bem é que aquele jovem que está com 30 anos, ainda sobre uma estrutura dependente da família, porque normalmente essa estrutura é um pouquinho mais confortável do que a que ele teria se ele mesmo tivesse que bancar por conta própria. O caso é muito simples, ele está em casa, mora no quarto dele, na estrutura dele, com a internet de graça, ele não paga nada por isso. Vai sair, tem que alugar, pôr a internet, só isso já seria um custo. Ele vai ter que tirar do dinheiro que ele ganha e colocar nisso para ele sobreviver. É óbvio que o jovem não quer sair dessa estrutura, então a gente vê coisas do tipo adiar casamento, adiar filhos, adiar decisões que tenham consequências. Dá para mudar isso? A vida vai mudar. Porque os pais não vão sustentar isso por muito tempo ou não tem condição de sustentar isso. Enquanto todo mundo está num acordo, é perfeito. Só que o que acontece é que a vida vai mostrar. Esse jovem, quando ele entra no mercado de trabalho ou ele está no mercado de trabalho, ele tem se demonstrado mais frágil. Não é menos competente, mas ele não está preparado para tudo que está acontecendo. Nas empresas, o que a gente mais encontra é aquele jovem que entra na empresa, um chefe trata ele como uma pessoa adulta, então trata ele com casca e tudo, né? É duro. Ele fala, não é isso que eu quero, eu não gosto disso, eu acho que eu vou trabalhar em outra coisa. Ele sai, ótimo, ele sai. No novo emprego que ele arrumar, ele é novato. Ele é novato, ele sempre será novato. Ele nunca é reconhecido como alguém de valor, alguém que consegue suportar desafios. E aí ele entra com 30 e poucos anos e fala, ai, não dá, ninguém me promove. Entra com conceitos que a gente vê hoje muito forte de depressão, de ansiedade, de aflição, e a pessoa começa a detonar sua autoestima. O que eu tenho proposto é justamente assim, numa primeira ponta, dos pais ou das pessoas que estão nesse movimento com a influência
influência sobre esse jovem? Primeiro, deixa ele desenvolver a cicatriz dele. Ele precisa disso. Na outra ponta, para o jovem, eu tenho falado justamente o contrário. Cara, entra no jogo. Você não está pronto, vai sem estar pronto. Está com medo? Vai com medo. Entra, porque você precisa dessa falha, você precisa dessa dor e não tem como escapar. Uma hora essa dor vem. Você vai precisar aprender a lidar com a dor, aprendendo com ela. Essa é a condição da vida. Perfeito. Tá. Tem uma telespectadora, Hilda, que fala assim, e quando o filho não quer nada, não sabe o que quer? É só não prover ele. Tá bom, você não sabe o que quer? Tá bom, você tem um mínimo de subsistência. Não estou propondo aqui para o pai ser rude com o filho, assim, tipo, expulsar, não é nada disso. Mas assim, ele não sabe o que quer, mas eu tenho uma convicção de que aquilo que ele gosta, ele sabe que quer. Só que para isso precisa de recurso. Então, você quer isso? Então tá. Você quer ir na balada? Ah, mãe, eu tô sem dinheiro para ir na balada. Então não vai. Não, mas é que eu quero muito ir na balada. Então assim, então tá, olha, para as pessoas normais, quem quer ir na balada, paga um preço, ou seja, arruma recurso. Ah, mas é que ninguém está me dando emprego. Mas ninguém vai te dar emprego. Você precisa se movimentar para dar emprego. Ou seja, deixa de suprir o sonho, deixa de suprir o desejo. Isso ele sabe o que quer. Ah, mas ele não quer nada com nada. Ótimo, então estabelece regra na tua casa. Olha, aqui na minha casa é assim, o quarto tem que estar arrumado. O princípio da cama arrumada é o melhor. Ah, mas ele não gosta da cama arrumada porque ele acha que não precisa, que no quarto dele não quer. Não, pera um pouquinho, o quarto dele ele paga por isso. Ele está pagando? Não. Então, aqui nessa casa é a minha regra. Aqui nessa casa chega a tal hora, aqui nessa casa se come isso. Ah, mas é que ele não gosta disso. Ele não gosta disso, arruma. Então, precisa dar esse limite. Seja firme com a pessoa e não supra os sonhos, porque ele não sabe o que quer, é uma coisa muito conveniente. Eu não sei o que eu quero. Não, na verdade, você sabe. A gente gosta de algumas coisas, ele quer ser suprido nisso. Isso tem um preço, tem uma contrapartida. É só ficar firme nesse processo. Então, para a nossa telespectadora, eu falo assim, olha, seja firme em dar o necessário para ele viver dentro de dignidade, mas não supra o sonho. Não supra aquilo que é desejo dele. Isso aí é ele quem tem que buscar esse sonho. Ok. A Iranilde diz assim, o meu filho se formou há 3 anos no ensino médio, ainda não está na faculdade, já faz 3 anos, porque ele não sabe o que ele quer. É meio parecida a pergunta, mas aí, em relação à faculdade, 3 anos nesse gap, assim, então não está nem estudando, o que ela faz? Como é que ele ocupa o tempo nesses 3 anos? Então, uma das coisas que eu tenho falado muito para os jovens que estão nessa fase de eu não sei se eu vou para uma direção, para outra, terminou o ensino médio, eu falo, entra no mercado de trabalho. Ah, mas é que eu ainda não sei o que é. Entra no mercado de trabalho, vai trabalhar no que você conseguir. Ah, eu consegui uma posição no call center. Ótimo, começa lá, consegui numa loja de shopping. Ótimo, começa. Entra no jogo. Ah, mas eu ainda não sei o que eu quero. Entra no jogo com aquilo que abrirem para você de oportunidade. Ou seja, trabalha. Se você não sabe ainda a faculdade, não tem segurança, não sabe o tema, não sabe nada, entra no jogo e começa a jogar. E aí espera que as próprias circunstâncias do mercado vão te mostrar onde que é mais legal. Então, eu tenho proposto para o jovem não ficar tão aflito em descobrir qual a faculdade. Se não está seguro ainda, não descobriu um caminho, entra, começa a trabalhar onde você conseguir. Lanchonete, ótimo. Call center é muito comum pedirem pessoas para trabalhar e eles dão uma qualificação. O comércio, ele dá uma qualificação mínima para a pessoa atuar. Então, começa a trabalhar com isso. Conseguiu um trabalho que não quer remunerar, vai trabalhar como voluntário em alguma coisa. Mas, assim, não ocupe o tempo não fazendo nada. Porque isso não é útil para ninguém, nem para ele. Não vai ajudar ele a escolher melhor. Isso é velho já, né? A avó dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Tem uma pergunta aqui. E quando os pais não querem que o filho saia, mesmo acima dos 40 anos, porque tem medo de ficarem sozinhos? Esse aí a gente teve um nome, isso aí que é do ninho vazio, né? Sim, tem mães que têm medo do filho casar, que fica sofrendo, né? Ai, meu neném vai casar. E quantos anos tem? 40. Quando a gente tem um filho bem pequenininho, tem uma coisa que acontece, eu acho que vale a lembrança. O filho, primeiro ano dele, a gente faz um esforço muito grande para ele aprender a andar. E o objetivo é porque ele aprendendo a andar, ele libera a gente. Porque se eu tenho que carregar ele para todo lado, eu perco a autonomia.
Quando o filho aprende a andar, a gente já sabe que ele vai crescer, vai ficar mais pesado, então vai ficar difícil a gente carregar. O princípio de liberar o filho, ou o princípio do filho sair de casa e tomar conta da própria vida, é para que a gente retome a nossa vida, porque você tem autonomia. Então, ficar com o filho ou ficar tomando conta dele para o resto da vida é você perder a sua vida em nome de alguém. E o pior, essa pessoa um dia não vai ter você. E aí, ela vai estar pronta? Não. Ela vai estar frágil. Então, a gente precisa assim, a vida é um ciclo. Todo mundo precisa ter a própria autonomia e seguir adiante nisso aí. Perfeito. É bom a gente repensar se a gente está vivendo a nossa vida, se a gente está com sede de viver e que seja assim, né? Assim a gente fica cada vez melhor. Tá bom. Muito obrigada, querido. Ai, Cláudia, muito obrigado de novo. Prazer recebê-lo. Bom estar aqui. Ó, o Sidney tem um site que é sidneyoliveira.com.br. Deixa eu mostrar o livro novamente, ele está aqui. Mas os Cicatrizes... É um livro que pode ajudar muito os desafios de amadurecer no século XXI. As cicatrizes, elas são as marcas, e se a gente pensar bem, a gente cresce na direção das cicatrizes que a gente recebe na vida. Então, eu sugiro para o jovem que, assim, valorize as cicatrizes, porque elas são importantes. E para os pais, lembre que a sua cicatriz foi importante para você criar, inclusive, o teu filho. Então, aproveite as cicatrizes, porque elas são os nossos legados. Perfeito. Muito obrigada. E até a próxima. Foi muito bom te Volta receber. aqui. Tava com saudade. Obrigado. Volte sempre. Volto tá sim, bom? tá bom?